Olá, seja bem-vindo ao Essência, um programa onde a mensagem de salvação vai além do púlpito. E no nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre o quebra-cabeças de Deus. Este foi o tema do sermão do dia. E se você gosta de quebra-cabeças, eu te convido para conectarmos as peças e juntos entendermos a essência deste sermão. Olá, o nosso programa Essência hoje está para lá de especial. Vamos conversar um pouquinho aqui com o pregador do dia, os nossos amigos, pessoas que têm um envolvimento em comum com o pastor Rafael. Pastor Rafael, seja muito bem-vindo ao programa Essência. E antes de apresentar também os demais participantes, eu gostaria de agradecer em nome da igreja por todo o seu cuidado, seu carinho, sua atenção, pelas ovelhas aqui do JuVV. Nós somos muito gratos a Deus por sua vida e sua vinda aqui para o JuVV. Acredite que Deus tem um ministério muito grande ainda na sua vida, que tem muitas novas trajetórias de vida aí para o Senhor e que ao sair daqui do JuVV, que é a sua despedida, né, como o auxiliar aqui do JuVV, como pastor auxiliar, nós queríamos te agradecer por tudo e dizer para o Senhor que as portas sempre estarão bem-vindas, mas que sua trajetória ainda tem muita coisa para acontecer. Que Deus abençoe e sinta-se sempre bem-vindo para nos visitar. Obrigado. E também nós temos aqui o Wesley, que é membro da igreja, e a Antônia. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitarem o convite. Obrigado. Pastor, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre o tema do sermão do dia, que foi o quebra-cabeça de Deus. E a minha pergunta, ela é simples, mas ela é um pouco abrangente. Como podemos entender as promessas de Deus na nossa vida? É bem simples e abrangente mesmo. Tem muitas promessas que a Bíblia apresenta que às vezes a gente lê fora do contexto e não entende, né? Em que contexto Deus estava falando aquilo, né? Um exemplo disso é quando a gente lê o início do livro de Isaías e a gente vê assim, Deus falando com ira, né? Eu já não suporto mais o sábado de vocês, já não suporto as reuniões que vocês fazem, em outras palavras, eu não suporto o culto que vocês me oferecem. Daí a gente lê aquilo lá, dá a impressão que Deus estava assim, abominando o sábado, abominando, né? E daí a gente tem que ler o contexto para entender o porquê que Deus falou aquilo. E muitas promessas de Deus, elas aparecem dentro de um contexto. E elas servem para a nossa vida se o contexto for semelhante. Então, cada vez que a gente se colocar diante de uma promessa, porque a Bíblia está cheia delas, né? E uma delas é essa promessa aqui que a gente estudou, a gente falou, né, sobre isso no sermão, né? Eu aqui sei os pensamentos que tem a respeito de vós, ela tem um contexto. Deus estava mandando eles para o exílio, Deus estava mandando eles lá para ficar... Gente, eles ficaram 400 anos lá com o Egito, eles sabiam daquela história, eles não queriam viver aquilo de novo, por isso eles estavam resistentes a não ir, por isso eles não queriam ir. Mas Deus disse, vão, porque eu vou abençoar quem estiver lá. E Deus prometeu, só que as pessoas, na época, não aceitaram. O livro de Jeremias, no finalzinho, ele fala que foram ao redor de 4.000 pessoas que aceitaram o chamado de Deus. 4.000 pessoas, só 4.000 de uma nação gigante. Né? Que nós sejamos esses dentro dos 4.000. Amém. Né? Que quando Deus fale alguma coisa, a gente acredite na promessa de Deus, a gente não duvide. Né? E a gente faça o que Deus pede, porque é a única forma. Né? Primeiro, para que as promessas sejam reais na nossa vida, a gente precisa acreditar nelas. Elas têm que estar dentro de um contexto, né? Obviamente. Então, esses são os dois conselhos que eu acho que são pertinentes. Wesley? Bom, antes da minha pergunta, eu queria fazer um agradecimento também em nome da igreja, né? Que eu acredito, assim como a Didi falou, que toda a igreja se sentiu acolhida, assim como o senhor como pastor, né? Ninguém, eu acho difícil ter sentido uma ovelha desgarrada, porque você sempre foi muito companheiro, fiel, sempre esteve conosco em todos os momentos. Então eu queria agradecer em nome da igreja pela sua presença aqui, foi uma bênção especial, eu digo por todos também, tá? E a minha pergunta, de acordo com o tema da pregação de hoje, Pastor Rafael, dentro do quebra-cabeça de Deus, quebra-cabeça branco de Deus, qual peça o senhor seria? Só perguntas fáceis. Então, eu mencionei esse quebra-cabeça branco, que veio na minha cabeça quando eu cheguei aqui no JuVV.
Era tanta bênção na época, assim, a história é bem longa para contar. Assista o Trajetórias, lá você vai ver a história. A história é bem complexa, mas assim, foram tantas bênçãos. Quando eu cheguei aqui no JVV e assim eu percebi o que estava acontecendo, assim, eu fiquei maravilhado. Aí uma criança cantava, eu chorava. Alguém falava uma palavra a mais, assim, eu chorava. Eu passei assim, uns 2 meses chorando, assim, sabe? Mas as pessoas olhavam, o que está acontecendo, pastor? Não é só Jeremias que era o profeta chorão, né? E daí eu parei para pensar, porque tava tanta coisa boa acontecendo, tanta bênção acontecendo ao mesmo tempo, tantas peças do quebra-cabeça sendo colocadas ao mesmo tempo, que assim, eu me sentia tão abençoado, tão cuidado por Deus, tão, sabe? Que daí eu pensei assim, nossa, Deus está fazendo coisas que eu nem imaginava, orações que eu nunca fiz, pedidos que eu nunca pensei na cabeça. Deus respondeu, Deus deu, assim, e quem é que peça sou eu? Eu não sou a peça. Eu sou o quebra-cabeça. Eu sou o quebra-cabeça de Deus. Eu sou o quebra-cabeça de Deus. Ele põe as peças. Ele que está colocando. Entendeu? Quando eu entendi que era Ele que colocava e não eu, as coisas melhoraram. Né? Eu tinha sonho de ser professor de teologia. Daí, um dia que eu desisti de ser professor de teologia, as coisas melhoraram. Então, o dia que eu desisti de ser pastor, as coisas melhoraram. Porque daí eu não estava vendo os meus sonhos, passei a ver os sonhos de Deus. Amém. Né? Amém. Então, e tem um sonho bem grandão ali. Tá chegando já, né, pastor? Antônia. Pastor Rafael, eu também gostaria de agradecer em nome da Igreja do JVV por sempre estar disposto a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. O Senhor sabe que o Senhor fez a diferença aqui, na nossa comunidade, e sabemos que o Senhor está contigo e que o Senhor vai tratar do que falta mais. Amém. Nessa nova caminhada. É o que nós desejamos como comunidade. Que o Senhor lhe acompanhe, que realize os seus sonhos e que permaneça fiel à visão espiritual que Deus tem para você. Amém. E eu tenho uma pergunta. Na época de Ezequiel, as pessoas eram escravas porque não podiam pagar os seus dotes, não? E hoje, do que somos escravos e de quem somos escravos? Boa pergunta. A questão do 7º ano, né, que era o ano da liberdade, né, todo mundo já sabia. Então, por mais que eu me vendesse, se fosse o meu caso, né, eu me vendesse, tinha uma dívida, eu me vendesse como escravo, teria um momento que eu seria liberto, né? Então existia essa esperança de libertação, né? E era uma questão que apontava para a forma como Deus pensa, né? E mostra, né, que nós temos uma dívida gigantesca diante de Deus. É uma dívida impagável, né? E tem uma parábola que conta essa história, né? Alguém devia muito dinheiro, se apresentou lá, pediu clemência, misericórdia, e recebeu misericórdia. Então é mais ou menos isso. Nós temos uma dívida impagável diante de Deus. Assim, o pecado que a gente comete, gente, é tão grande que causou a morte de Jesus. Uhum. Entendeu? Então a mentira que eu conto é tão grande, tão problemática, tão séria que causou a morte de Jesus. Aquela pequena coisinha ruim que eu faço, sabe? Assim como as grandes também, mas aquela pequena coisinha que eu faço assim, causou a morte de Jesus. Então é muito sério. É um preço gigantesco. Se causou a morte de Jesus, a gente matou o eterno. Como é que se entende isso? Não dá para entender. Então a nossa dívida é eterna. Então nós somos abençoados por Deus em grande maneira por ter recebido a Jesus na nossa vida. E é o pecado que há dentro da gente que é a nossa dívida. É por causa desse pecado, da soma do pecado da nossa vida, que nós devemos a Deus o que nós não podemos pagar, né? O salário do pecado é a morte. Mas daí vem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, e isso vem através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Né? Então, se Ele se torna o Senhor da nossa vida, então Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Moisés. Ele é o nosso, né, o que nos liberta. Amém. E pastor Rafael, com base no sermão de hoje, que trata também tanto da sua história de vida, qual é a essência desse sermão? Na época, Jeremias foi levantado numa nação que não queria ouvir a voz de Deus. Era a nação de Deus, com as mensagens, a história do povo de Deus, com todos os profetas que já haviam escrito livros e todos já tinham acesso à informação,
a mensagem de Deus, a revelação de Deus, mas o povo de Deus não queria mais ouvir a voz de Deus. E eu acho que é um problema sério se a gente chegar a esse ponto. Se hoje nós, como filhos de Deus, chegar ao ponto assim de vamos falar de outra coisa, mas não a Bíblia, e as nossas reuniões se transformarem em pontos de conversa, que não inclua o que Deus quer falar, as mensagens que Deus quer falar, nós estamos em problema, né? Então, em alguns momentos aqui na história de Jeremias, ele foi ameaçado de morte 2 vezes. Foi colocado uma cisterna de lama lá, um poço, né? E ficou lá dias. E queriam matar ele, que ele morresse de fome. E daí Deus manda alguém lá para tirar ele de lá. E ainda assim, é estranho. A história de Jeremias é estranha, porque ele não vai com os cativos, ele fica com os rebeldes. E os rebeldes quiseram procurar ajuda lá no Egito, foram para o Egito, e lá eles sofreram na mão do Egito. Tipo, Deus tinha dito, não vão, não confiem no homem, confiem em Deus. E eles preferiram confiar no homem. Então, o livro de Jeremias tem muitas lições, entre elas essa, que a gente precisa confiar nas promessas de Deus. Confiar, por mais que não faça sentido às vezes. Não fazia sentido para Abraão, quando Deus pediu, mata o teu filho. E ele foi fazer, ele estava fazendo, ele só não fez porque Deus parou. Não fazia sentido para os hebreus pintar lá as portas de sangue, as portas de casa. Não fazia sentido. Então, às vezes, as coisas não vão fazer sentido, né? Às vezes a gente olha para a Bíblia, não, a Bíblia está pedindo isso mesmo, mas está pedindo, porque Deus está pedindo, então faz o que é melhor para você. Sim. Entendeu? Não discute a Bíblia. Não entra em discussão com a Bíblia. Só aceita e faça. Porque daí, assim a gente sabe que essa promessa aqui, 29 anos, Jeremias 29:11, sobre as promessas que Deus tem para nós. Eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal. Então, se Deus pede alguma coisa, por mais estranha e contra tudo que você acredita que seja seguro da tua vida, não, eu gosto de segurança, eu gosto de conforto e tudo, mas Deus vai te apresentar situações que vão fugir disso, que você vai perder o controle, que você vai não se sentir seguro mais, que você não vai ter aquele conforto que você tinha antes. Mas tão somente se você obedecer e fazer o que Deus está pedindo, então o resultado vai ser esse. Deus tem pensamentos bons para nós, não de mal, mas de paz, para dar-nos um futuro e uma esperança que a gente não teria se a gente seguisse os nossos próprios planos, os nossos próprios caminhos. Então é melhor confiar em Deus do que confiar em si mesmo. É melhor deixar Deus montar o quebra-cabeça do que você mesmo montar. Com certeza. E antes de fazer a oração final, eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera ali, ó, e deixasse um recadinho especial para todas as suas ovelhas aqui da Igreja do Juvevê. Foi um privilégio muito grande para mim ser parte dessa comunidade. Como eu falei, eu me senti mais pastoreado do que pastoreando, né? E foram muitas experiências, assim, muitas pessoas assim, que a gente encontrou, pessoas que estudaram a Bíblia com a gente. Ontem eu mencionei que teve um caso de um casal que se reconciliou por uma palavrinha. Eu escrevi uma palavra. Escrevi uma palavra, um casal se reconciliou. Louva a Deus por isso. E daí a gente vê que o mínimo que a gente faz é tão grande na vida das pessoas, e eu acho que o mínimo que a igreja fez, as coisas que vocês disseram, que vocês fizeram, um abraço, carinho, um almoço, né? Um conselho. Teve alguns que eu precisei puxar a orelha, né, Antônia? A gente puxa a orelha, né? Mas não por mal, né? Tudo que a gente colocava na mão da Antônia, a Antônia pega e faz assim, de maneira magistral, assim, coisa grande, né? E daí às vezes a gente tinha que dizer para ela, Antônia, mais lento, mais devagar, né? Então, eu louvo a Deus por pessoas assim como você, pessoas que estão aqui na nossa comunidade, que são bênção, né? Cada um com seus dons, né? Que dedicaram e continuam dedicando a vida a Deus. E, sabe, o céu vai ser o lugar onde a gente vai ver o resultado de tudo isso. Amém. Amém. O céu vai ser o lugar onde a gente vai ver o resultado de tudo isso. Aí a gente vai ver que aquele abraço que a gente achou que não tinha significado nenhum para aquela pessoa foi o abraço de Jesus, que ela precisava. Né? A gente vai ver que aquele sentar do lado e dividir, sei lá, conversar, fazer uma risadinha, fazer um comentário na igreja ali foi suficiente para que alguém tivesse uma decisão grande na vida, né?
Então, que Deus continue usando, que a igreja do JVV, a comunidade do JVV, continue sendo bênção dentro e fora das paredes da igreja. Amém. Esse é o meu desejo para vocês. Amém. O senhor pode orar conosco? Vamos orar. Pai, nós com o coração alegre colocamos a nossa vida nas tuas mãos. A gente reconhece que o Senhor sabe melhor que nós sobre o nosso próprio futuro. A vida é muito complexa, Senhor, para a gente entender, e as provas, as tentações, as coisas que se põem diante de nós a cada dia, a gente tem que tomar decisão, e às vezes são decisões no momento, tem que ser rápido. Por isso, Senhor, nós pedimos sabedoria, a tua sabedoria, que é a única que pode guiar-nos nesse mundo tão complexo, tão difícil, tão cheio de pecado, tão mau. Dá sabedoria, Senhor, a cada um de nós. Ajuda-nos a ver a tua mão trabalhando na nossa vida, a reconhecer a tua ação. E ajuda-nos, Senhor, também a aceitar que o Senhor faça o caminho diante de nós. Aceitar que o Senhor coloque as peças no quebra-cabeça da nossa vida. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Se for preciso, Senhor, dá um chicote. A gente aceita, contanto que seja para o nosso bem. Porque a gente reconhece que o Senhor corrige aquele que ama. Então, obrigado por nos amar, obrigado por nos corrigir. Queremos louvar o teu nome todo dia da nossa vida. Em nome do Filho amado de Jesus. Amém. Amém.